Boa noite a todos. Me chamo Cleiton Antônio Oliveira. Moro no estado de São Paulo há mais de 26 anos. E o que estarei contando a todos vocês aconteceu com meus avós há muito tempo atrás. Moramos um pouco retirado da cidade, em uma vila que está localizada mais para a área rural. Apesar do avanço da cidade, pavimentação de ruas e condomínios particulares que hoje em dia tomam boa parte da região que moramos, meus avós nos contam que época boa era a época em que a rua da frente de sua casa ainda era somente terra, época que era possível ouvir o canto dos pássaros, sentir o cheiro das árvores e o ar era limpo, completamente diferente do que é hoje. O que estará sendo contado a todos vocês, meus avós carregam essa história com eles, e sempre que nossa família se reúne, eles não hesitam em nos contar. Minha avó se chama Filomena, tem 85 anos, e meu avô se chama Heitor, e é 2 anos mais velho que a avó Nena. Apesar da idade avançada, ambos gozam de suas faculdades mentais e possuem uma saúde de ferro. Bom, vamos lá. Meu avô e minha avó se casaram muito jovens e decidiram montar sua casinha nessa região que a maior parte de nossa família mora nos dias de hoje. Em uma época remota, todo esse lugar era tomado por árvores. Minha avó conta que da onde eles moravam, a próxima casa era quase 100 metros à frente. Os terrenos se tornavam pequenas chácaras, onde muitas famílias plantavam, colhiam e vendiam. Em suas palavras, minha avó nos conta dessa forma. Meu velho arava a terra, com a ajuda de um cavalo de ferro. Essa ferramenta era muito antiga e ia preso a um cavalo que tínhamos. O cavalo puxava essa ferramenta. Sua ponta entrava na terra e revirava todo o terreno. E seu avô vinha atrás do cavalo, segurando o cavalo de ferro para ele não virar. Depois disso, fazíamos juntos o plantio, fosse de milho, alface, repolho ou até mesmo cebolinha verde. Muitos moradores se reuniam para se ajudar. E depois disso, era feito um grande mutirão nas ruas. E ali era vendido boa parte de tudo que era colhido. Com o dinheiro arrecadado pelas vendas, mantínhamos nossas famílias e também beneficiávamos a pequena igreja que tínhamos em nossa comunidade. Mas tudo começou a mudar. Minha avó conta que depois de alguns anos morando naquele lugar, começou a acontecer coisas diferentes durante a noite, coisas que não aconteciam antes. Boatos e rumores corriam o pequeno vilarejo, que andar por suas ruas à noite já não era mais seguro. Algumas pessoas passaram a espalhar a notícia que quando vinham de seus trabalhos ou da casa de amigos, foram surpreendidos por algo grande, de pelagem rala, com o corpo desfigurado e carregado de cicatrizes. O que passou a ser visto durante as noites pelas ruas escuras do vilarejo possuía uma grande semelhança de um grande cão. E o que mais chamava atenção nessas conversas era que esse ser era facilmente confundido com uma pessoa, pois essa criatura também andava ereta, como uma pessoa. Conforme toda essa conversa ia se espalhando por todo o vilarejo, muitas pessoas, temendo sofrer ataques ou terem os seus terrenos invadidos, passaram a deixar fogueiras acesas durante a noite, acreditando que isso viria a manter o que é que fosse que estava aterrorizando a todos, longe de suas terras. Certa noite, depois que meus avós se preparavam para descansar, começaram a ouvir o som de algo que parecia cansado atrás de sua casa. Era uma respiração pesada, que parecia se engasgar em sua própria saliva. Minha avó conta que ela ouvia, em meio a essa respiração, como se alguém estivesse segurando sua dor. Também era possível ouvir baixos murmúrios, misturado com grunhidos.
Quando meu avô caminhou em direção à janela do quarto, o que ele conta que viu pela fresta da janela, naquele momento, acabou o deixando muito pensativo. Havia um homem andando arqueado nos fundos de seu terreno. Esse homem estava com uma grande capa preta sobre seu corpo e parecia se contorcer de dor. Meu avô, temendo por sua vida e também pela vida de minha avó, ficou somente observando. E ele conta que viu aquele homem se deitar no chão e se espojar na terra. Aquilo gritava como se tivesse sendo marcado com ferro em brasa. E não demorou muito para o que naquele momento era um homem dar lugar a uma criatura do inferno. De imediato, meu avô foi até a gaveta de uma velha escrivaninha que tinha ao lado de sua cama e pegou um velho revólver, que ele chama de garruncha. Calçava somente 2 balas. Depois de estar com a arma em mãos, tomou a decisão de abrir a porta e se esgueirar pelos cantos escuros da casa até chegar próximo à criatura. E foi no momento em que ele se aproximou do local onde aquela coisa estava, já tinha sumido, e quando retornava em direção à porta de sua casa, no exato momento em que ia entrar, ouviu barulho na mata, e não demorou muito para que aquele demônio do inferno saísse correndo em sua direção. Nesse momento ele apontou sua velha arma na direção da criatura e atirou. Ele conta que uma das balas falhou, mas a outra pegou em cheio em uma das patas da frente daquela fera, que no mesmo momento deu um forte uivo e correu em direção à cerca que tinha em frente da casa. Depois de pular a cerca, era possível somente ouvir seus gritos. Quanto mais aquele ser se afastava, mais baixos seus gritos foram ficando, até que tudo voltou a ficar em silêncio. Depois de tudo isso ter acontecido, muitas pessoas souberam do ocorrido nas terras de meus avós. E quando perguntavam a meu avô o que tinha invadido suas terras, ele sempre contava a todos que de início era um homem, mas depois de ver aquela coisa se espojar no chão e ouvir o som que parecia ser ossos se quebrando, ele acredita que o que estava naquela noite em suas terras era um maldito lobisomem. Passado algum tempo, tão logo o final de semana chegou, eles foram até a igreja, que foi construída pelos próprios moradores daquele local. Durante o final da missa, foram até o padre que ministrava aquela manhã e perguntaram por um padre conhecido por todos da região o que havia acontecido com o padre Silvinho. Então lhe foi dito que esse padre estava se recuperando de alguns problemas que teve em alguns dias atrás, mas que tão logo estivesse com sua saúde recuperada, voltaria a ministrar a missa na igreja e poderia atender não somente meus avós, mas também a todos que o procuravam, tanto para lhe pedir conselhos, como para se confessarem. Alguns dias se passaram. Minha avó já estava se sentindo incomodada com a moléstia que afligia o padre, que sempre os ajudou e os recebeu com muito carinho. Convidou meu avô para um fim de tarde ir até a igreja para estar prestando ajuda ao padre. Como nessa época todos se conheciam no pequeno vilarejo, por cada casa que estivesse alguém pela frente, meus avós tinham um dedo de prosa, e assim foram seguindo seu caminho. Quando foi próximo às 8 horas da noite, eles começaram a se aproximar de uma praça que estava localizada à frente da igreja. Notaram que a porta da igreja se abriu, e lá de dentro um homem saiu, olhando para ambos os lados, e estava coberto por uma grande capa preta. Nesse momento meu avô colocou a mão sobre o ombro de minha avó. De onde eles estavam, eles ficavam observando e tentavam ver quem poderia estar saindo àquele horário da igreja.